perto está a justiça de Deus para te ajudar, para nos ajudar em todo o tempo que eu e você precisar. Então, eu não sei qual a causa que você precisa de uma justiça de Deus. Eu não sei o que você precisa do agir de Deus na minha vida e na tua vida. Eu sei, mas eu não sei o que você precisa. Mas Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa, e na hora certa Ele vem e te ajuda. E aí a única coisa que você tem que fazer é confiar e esperar. Mas o processo da espera, ela demora, ela é dolorosa, ela nos causa dúvida e muitas vezes até dor, preocupação. Mas a Bíblia é a bússola, é o caminho, é o direcionamento que eu e você tem que usar na espera, no processo da espera, no processo de qualquer coisa que eu e você estiver precisando na terra. Aqui é a bússola para eu e você receber um direcionamento de Deus e lá na frente nós receber a tão justiça desejada, prometida no livro das Escrituras de Deus. E também quando você sabe que você está sendo injustiçado, quando você sabe que você está sendo injustiçada, eu não sei onde é que você está sendo injustiçado, porque são várias áreas. Você está sendo injustiçada na saúde, você merece um medicamento e não estão te dando, está desviando o teu direito, você está precisando de uma justiça, uma causa na justiça, está te negando, você está precisando de uma justiça no reino espiritual, estão te tocando muito na tua vida espiritual, estão abrindo muito portal espiritual na tua vida, aí você precisa de uma justiça do céu. Você está precisando de uma justiça material, na sua vida financeira, algo foi te tirado, algo foi te roubado, algo foi desviado das tuas mãos. Então, eu não sei qual é a área da justiça que você precisa, mas Deus sabe. E quando eu e você usa a Bíblia como bússola, aí o Senhor nos dá capacidade. Ele nos capacita para que a gente venha suportar o processo da espera para eu e você ter justiça. Eu preciso de justiça na minha vida financeira. Eu preciso de justiça na minha vida espiritual. Eu preciso de justiça na minha vida material. Eu preciso de justiça na minha família, na minha parentela. E você, onde é que você precisa de justiça? Você sabe, então você coloca essa causa na mão do Senhor. Porque quando você fecha sua boca, Deus abre a dele. Mas para que Deus abra a boca dele e faça justiça na tua vida, você tem que fechar a sua boca. Eu tenho visto a justiça de Deus na minha vida. Eu tenho contemplado, eu tenho vivido pessoas que foi mandada para tirar a minha vida, pessoas que foram manipulados para tirar a minha vida. Eu tenho visto justiça, uma atrás da outra. E eu não estou aqui me gabando e nem estou aqui criminando ninguém. Eu só estou vivendo a justiça de Deus. Porque quando você se alia com o mal, quando você compactua com o mal, quando você faz aliança com o mal, quando você sabe que aquela pessoa está sendo injustiçada e você aceita, você está compactuando. Você está sentando naquela mesa e dizendo, eu concordo. E se você concorda, você tem que saber as consequências que você pode atrair para a sua vida futuramente. Então, hoje, o Senhor ensina eu e você a trilhar um caminho de justiça, a trilhar um caminho de vitória, a trilhar um caminho de verdade, onde você vai se aliar com pessoas verdadeiras, onde você vai se aliar com pessoas justas, onde você vai se aliar
com pessoas honestas. E aí você vai caminhar um passo da tão sonhada justiça, que é essa palavra de Jeremias, capítulo 51, de versículo 5, nos orienta. Porque esse versículo, Jeremias 51, de versículo 5, ensina eu e você a aguardar, esperar e desejar essa justiça. Mas não é de todo jeito, não. Eu não espero a justiça de Deus, de Jeremias 51, versículo 5, de todo jeito, não. Eu tenho que esperar na posição que agrada o coração de Deus. Eu tenho que esperar na posição que atrai as boas-vindas de Deus na minha vida. Atrai o poder de Deus na minha vida. Atrai os favores de Deus na minha vida. Então, pegue sua Bíblia, que hoje é Jeremias 51, de versículo 5. E olha só o título: A restauração e salvação de Israel. Muitas vezes Deus recolhe uma vida para salvar a alma. Muitas vezes Deus deixa um sofrimento para restaurar. Muitas vezes Deus permite a fome para restaurar. Muitas vezes Deus permite a depressão para restaurar. Muitas vezes Deus permite a doença, a enfermidade para restaurar. E o que é restaurar? Restaurar do pecado, restaurar das coisas erradas, restaurar da mesa dos escarnecedores, restaurar das coisas que desagradam a Deus. E quando ele vê que ele não consegue essa restauração, ele vai para o processo da salvação, onde muitas vezes ele recolhe a alma. Onde muitas vezes ele pega a alma, onde muitas vezes ele permite as coisas acontecer para ver o processo da salvação. Ou então, porque vai acontecer coisas piores do que ele recolher. Quando ele não recolhe, ele sabe que pode acontecer outras coisas piores. Um câncer, uma morte, um acidente. E assim sucessivamente, que você tem que ler todo o livro e você tem que acompanhar todo esse processo para você entender. E aí, o que acontece? O Senhor vai lhe capacitando. O Senhor vai nos mostrando. E aí eu vou ler a palavra para eu te falar. Ó, Isaías 51, de versículo 5. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no seu braço esperarão. Então, eu pedi essa palavra a Deus com base no que aconteceu sexta-feira à tarde. Quando foi, eu nem lembro o que foi que aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira Deus me mostrou uma visão. Uma visão que me causou medo. Uma visão que era para usar o presidente Lula contra a minha vida. Era para fazer fuxico pro presidente Lula, que era para dizer, era como se fosse dizer para ele que eu maltratava as professoras, que eu maltratava as crianças nas escolas, que eu maltratava o povo, que eu maltratava as mulheres, que eu era um exemplo ruim para as crianças e para as mulheres e para a sociedade. Aí na visão mostrou eu na BR sofrendo um acidente com a minha moto e depois eu entrando num túnel e eu caindo dentro de um buraco de um túnel onde tinha lama. E aí na visão meu filho voltou, ele estava comigo, mas ele não caiu no buraco, só caiu no buraco eu. Aí meu filho voltou e me deu a mão e me ajudou eu sair do buraco. Só que quando nós saímos do buraco, nós entramos dentro de uma escola. Ou seja, dentro do bolheiro, sabe aqueles canão bem grossão que faz cisterna para fazer esgoto, rede de esgoto. Aí,
quando eu saí desse canão bem grandão que bota para receber as bostas, para receber os esgotos de fica no meio fio, que fica no chão, quando eu saí, nós já entramos dentro de uma sala de aula. E aí, quando nós chega dentro da sala de aula, quando nós chega lá dentro, tá o presidente Lula. Aí, na visão, o presidente Lula veio me chamar a atenção. Querendo dizer que o que eu estava fazendo era errado, que eu estava maltratando as professoras. Ou seja, eu oro para Deus repreender as macumbas, as feitiçarias, as maldição, as mandingas das escolas. Eu oro para Deus dar livramento para as pessoas, mas a pessoa que tenta me envergonhar de noite, que quer roubar minha história, uma história que eu não tenho vergonha de contar, uma história que não me dá nojo, uma história que eu não me envergonho de contar ela onde eu chegar. Não me dá orgulho, mas também não me envergonha. Não me envergonha. Não me dá orgulho dizer que eu bebi. Não me dá orgulho dizer que eu me prostituí por muito tempo. Mas me dá orgulho saber que Deus me falou no coração o que era para eu não fazer nesse meio termo, e me dá orgulho dizer que eu ouvi a voz dele e não fui fazer coisas piores, além de um copo de cerveja, além de uma prostituição. O que é que eu digo além de prostituição? Matar. Matar um marido para ter dinheiro. Levar o nome de um homem para bruxaria para casar com ele. Ir para um cabaré vender meu corpo para 4, 5, 100 homens para ter dinheiro. Isso me orgulha de eu contar que eu não fui fazer isso. Que o pecado, além da prostituição, não me manipulou para eu entrar por esse meio, por esse caminho. Então, isso me dá orgulho. E de eu bater no peito hoje e dizer que eu não fiz isso. E vou continuar. Porque se eu apenas ouvi a voz de Deus no passado, hoje eu conheço a verdade. Se eu vender meu corpo para 4, 5 anos, eu vou pro inferno. Se eu vender meu corpo para 4, 5 homens, tocar nele, eu vou pro inferno. Se eu não fiz isso no passado sem conhecer essa verdade, hoje eu não faço conhecendo a verdade. Eu deveria ter feito no passado, não fiz? Imagina agora que eu leio essas escrituras e agora eu sei que eu vou pro inferno se eu deixar usar meu corpo nessa proporção. Ah, irmã, mas as mulheres do passado viviam assim. Problema do Testamento Velho. Problema do Primeiro Testamento que tinha essas mulheres. Eu não vou fazer e pronto. Eu não sinto esse desejo e pronto. Aí o que acontece? Deus, ele nos dá a estrutura. Deus, ele nos dá a capacidade de nós viver na terra sem fazer isso. E aí o que eu falei para vocês na palavra de sexta. Aí meu filho teve um trabalho sexta-feira de manhã. Eu já achei estranho. Deus me mostrou a visão de livramento na quinta-feira à noite. Jogaram uma terrinha na minha moto na quinta-feira. Na quinta-feira, durante o dia que eu fui resolver um problema no banco, se eu não me engano, e eu falei lá para quem tava lá no mototáxi, olha, jogaram um brilhozinho, mas eu já vou devolvendo, ó. Já tô orando, já tô limpando a terrinha de cemitério, o brilhozinho, já tô devolvendo. Então eu já fiquei a sexta todinha na intercessão. Por mim, pela minha família, pelo meu filho e para Satanás não usar ninguém contra a minha vida. Porque quando eu oro por mim, por meu filho, eu oro também para que o diabo não venha manipular pessoas contra a minha vida. Então é uma guerra constante que eu e você tem que fazer. Nós tem que orar por nós e por os que estão fora para não ser manipulado pelos outros contra nós. Então essa foi minha luta na sexta-feira. Meu filho foi fazer um trabalho e eu orando, e eu lutando, e eu repreendendo o demônio de sequestro. Eu disse, pronto, se o diabo planejou sequestrar meu filho na escola hoje, o Satanás vai aproveitar a saída do meu filho lá para fazer esse trabalho. E eu já vou orar, eu já vou interceder, que é para não usar ninguém, nem na escola e nem na rua.
E eu disse, aí meu filho disse, mãe, um amigo meu vai passar aqui na rua, porque ele disse que vai sozinho. Eu disse, pois você não vai sozinho, meu amor. O seu amigo pode ir sozinho, mas você não vai. Eu deixo de fazer qualquer coisa e vou te deixar na escola. Deixei de fazer tudo e fui levar meu filho na escola. Fui levar meu filho para fazer o trabalho de manhã, fui pegar meu filho para fazer o trabalho, fui deixar de volta, mas eu na intercessão. Intercedendo pelo meu filho. Mas de manhã foi uma batalha travada. Enquanto meu filho estava na escola fazendo trabalho, foi uma guerra travada, onde eu passei mal, onde eu senti uma coisa ruim, e aí eu já sabia que era com meu filho na escola. Eu disse, deixa eu orar que é pro diabo não tocar no meu filho na escola. Aí eu fui aqui bater os pés no chão da minha cozinha e clamar a Deus, e louvar, e glorificar o nome de Deus, porque a única ordem que Deus mandou foi eu louvar. Louva que eu mando anjo. Louva que eu vou onde tu não vai. Louva que eu piso meu pé onde tu não pisa. Louva que eu entro em sala que tu não tá, que tu não entra. E assim eu fui fazer o que Deus me mandou. Há mais de 6 anos atrás, ele mandou eu louvar. Porque quando ele me deu essa ordem em visão, para eu louvar que ele ia desfazer o mal, que ele ia botar o gigante para dormir, que ele ia me dar paz e que ele ia me livrar do gigante, ele me mostrou em visão eu louvando. E ele disse, enquanto tu louva, eu faço isso. E aí ele foi me mostrando. Enquanto tu louva, eu boto gigante para dormir. Eu boto gigante para cair por terra. Eu tiro todo o mal da tua vida. E aí no gigante ele me mostrou um cachorrão preto, vindo feroz me morder. Que eu já contei essa visão aí. E aí o cachorrão preto, bem grandão, do tamanho de um elefante, de tão grande que ele era, e vinha furioso para me comer viva. Mas Deus disse, quando tu vê essa pessoa furiosa, quando tu vê essa pessoa olhando para tu com cara de ódio, tu só louva. Louva que eu vou transformar o leão em gatinho. Eu vou transformar o gigante em gatinho. Eu vou transformar o urso em gatinho. E não vai te fazer mal nenhum. E aí, quando eu venho da escola, eu passo na escola e falo com uma pessoa que eu sempre falava. E aí, o incrível que pareça é que, de vez em quando, eu levava o biscoito do meu filho, que eu não tenho condição de dar nada para ninguém. Agora eu estou mostrando aí a minha dificuldade. Deus está mandando eu mostrar a minha dificuldade para paralisar a língua de boca de sapo, língua de sacola, que fica com meu nome rua acima e rua abaixo, sem saber o que eu vivo, sem saber da minha intimidade com Deus, sem saber da minha luta aqui dentro de casa. Ai, não merece essa vitória, não sofre. Deus disse, agora tu começa a contar a tua vida. Expõe tua vida para todos ver o que tu passou caladinha, sem ninguém saber. Coisas piores. Hoje eu estou na glória. Hoje eu estou no céu. Porque eu tenho condição de comprar uma caixa de biscoito. Eu posso escolher uma caixa de biscoito fechada para o meu filho. E eu saber que ele vai comer aquele único biscoito todo mês. Mas eu já cheguei pior. Eu já cheguei em situação que nem um biscoito para comprar para o meu filho eu tive condições. E aí, essa pessoa, eu tirava da boca do meu filho, que eu não tinha condição de dar nada para ele. Que eu não tinha condição. Eu tirava da boca do meu filho e levava para ele. O mês passado, meu filho queria um biscoito. Eu deixei de dar o biscoito pro meu filho e dei para ele. Dei para ele. Então, era assim que eu estava fazendo, entregando minha primícia pro Senhor. Mas o mês passado, eu comprei a caixa de biscoito e eu até tinha dito, no outro mês, quando eu comprar, eu venho te trazer. Aí ele falou, tá bom. Mas quando a caixa de biscoito entrou dentro da minha casa, que eu vi um formigueirinho, que foi mandado uma mandinga de formigueiro, que foi renovado o demônio do formigueiro, que está na coluna da minha casa, quando eu senti essa presença maligna desse demônio de loucura, de tortura,
Que o demônio do formigueiro é isso. É loucura, é desespero, é tortura, pra pessoa ficar até louca. E agir no desespero. Eu disse, pois pronto. Quando o Senhor me mostrou esse espírito do biscoito, foi de confusão. Que era para me colocar em fogo cruzado. Se renovou e eu sei quem é que deixa esses biscoitos lá. E eu sei até onde o carro-baú deixa. O carro-baú deixa no local. Do local vai pro outro local. Do outro local vai pro mercado. Eu disse, pois eu vou acabar com essa panelinha do inferno contra a minha casa. Dessas consagração a diabo no meu nome. Eu disse, pois eu não vou dar biscoito para essa pessoa. Porque eu não sei se essa pessoa tá na mesma posição que eu de expulsar demônio. Eu não sei se as coisas foi consagrada para ele ou para mim. Mas sabia que eu ia dar para ele. Mas caso contrário, eu vou esperar Deus me confirmar. E aí ficou mais ou menos uns 5 dias. Mais ou menos, ou mais. Que eu fiz meu mercado e não levei o biscoito para a pessoa. Mas aquilo me incomodando. E eu dizendo, meu Deus, eu tô ficando ruim. Aí o Espírito Santo me incomodando, não leva. E eu comentei com meu filho. Quando foi na sexta-feira, Mas por quê? Porque eu senti o gostinho de formiga bem aqui na minha garganta, ó. Eu comia o biscoito e senti o gostinho de formiga bem aqui, ó. Como se eu estivesse comendo formiga. Como se eu não estivesse comendo biscoito. Como se eu estivesse comendo a própria formiga e o gosto dela aqui na minha garganta, ó. O gosto dela aqui, ó. Eu dizia, isso não é normal. Então eu vou vigiar. Quando foi na sexta-feira, eu só não dei porque o Espírito Santo de Deus me incomodou. Ele tinha visto o prato armado. Ele tinha visto a cilada. Ele tinha visto a emboscada. A emboscada. Aí, olha só, quando eu fui pegar meu filho na escola, desconfiando de sequestro. Fui deixar de tarde. Quando eu fui deixar de tarde, aí eu passei na casa da pessoa. Essa pessoa que eu tô contando. Que essa pessoa vivia no CAPS. O CAPS levava. Eu não sei qual era o problema da pessoa. Se tinha depressão, se tinha algum pânico, eu não sei. Não sei qual era o diagnóstico da pessoa do CAPS levar a pessoa para esse local. Vinha pegar e vinha deixar. Mas só pela fisionomia da pessoa, dá a entender que tinha uma depressão profunda ou alguma coisa maior que eu não sabia, mas também não fui me perguntar nada. Entreguei na mão de Deus e fui e descansei. Quando eu passei, eu falei com a pessoa, como eu sempre falo. Oi, fulano! A pessoa não me respondeu. Quando chegou no quebra-mola, onde joga os despachos no meu nome e no nome das pessoas, para vir contra a minha vida, aí eu comentei com meu filho. Daniel, eu tô achando estranho eu ter falado com aquela pessoa e aquela pessoa não ter ouvido. E tava lá na sala. Aí Daniel, pois é, mamãe. Eu disse, Daniel, eu vou perguntar a Deus se é pra me dar o biscoito. Aí nós traga amanhã, ou então eu trago à tarde, quando eu vier te pegar na escola. Ele disse, tá bom, mamãe. Quando eu voltei, que eu falei com a pessoa de novo, que a pessoa não me respondeu. Quando eu olhei pra janela da pessoa, a pessoa estava morta. A pessoa tinha tirado a própria vida, tinha se suicidado, tinha enforcado, estava com a corda no pescoço. Aquilo foi meio que me dar um susto, mas eu não agi no desespero, porque glória a Deus, um curso de promotora de polícia comunitária, você não, se uma pessoa sofreu um acidente, não pode tocar. Se você não sabe dar os primeiros socorros, você não pode tocar, porque se você tocar na pessoa que sofreu o acidente, você pode agravar a vida daquela pessoa. E aí eu disse, e aí automaticamente veio, e se eu tocar na pessoa do jeito que tá aí, vai pegar minha impressão digital. E o diabo já tá querendo isso. O diabo tentou pegar minha impressão digital para me roubar, para entrar nos aplicativos de banco e me roubar e comprar coisa no meu nome, desbloquear meu cartão. Imagina o que esse Satanás pode fazer se eu for fazer um socorro. Aí eu corri, tinha um barzinho na frente, um monte de gente bebendo, corri e chamei a pessoa. Ei, vem aqui, ó, parece que ali naquela casa tem alguma coisa estranha, porque a pessoa não tá normal. Aí a pessoa, é mesmo, Mariana, foram lá, olha, realmente, Mariana, é o que tá acontecendo mesmo. Mas nós não podemos tocar.
tem que chamar a polícia. Aí o filho de uma das mulheres lá, que é dos vizinhos, chamou a polícia. Pronto, a polícia veio, nem a polícia não tocou. A polícia veio, nem a polícia não tocou na pessoa. Depois, só quem tocou na pessoa foi o SAMU. Que era pro SAMU ver se ainda estava vivo, para tirar daquela corda. Depois, o perito chegou. Aí, quando o perito chegou, foi que liberou o corpo para levar para Teresina, para ver a causa da morte, se foi realmente o enforcamento. Mas no momento que eu tava lá, Deus me revelou a galinha caipira preta, o despacho da galinha preta, que fizeram comigo várias vezes. Pegaram a galinha preta, levaram pro batuque, mandaram o espírito de suicídio para mim, mandaram o espírito de morte para mim, mas eu tinha autoridade de ver demônio expulsar. E aí eu perguntei a Deus, Paizinho, por que o Senhor não me mostrou que essa pessoa ia tirar a própria vida para eu expulsar o demônio de suicídio de perto dessa pessoa? O Senhor não me deu autoridade para eu expulsar o demônio de suicídio de perto de mim? Para ele não entrar dentro de mim e eu não tirar minha vida, no sufoco que a pessoa mandou de propósito, e eu sei quem é a empresária que paga, e eu sei quem é o macumbeiro e as macumbeiras, são mais de 10 feiticeiros que recebeu dinheiro para mandar demônio para mim. Por que o Senhor não me usou para salvar a vida dessa pessoa? Aí ele me fez eu lembrar da visão, do esfaqueamento, que eu ia caminhando de costa, a pessoa veio para me esfaquear, e Deus me deu o livramento. E aí eu contei para essa pessoa, e essa pessoa disse, tá bom, ora por nós. Eu disse, pois você não deixa o inimigo te usar, porque quem tá mandando isso pra tu é uma feiticeira, é um feiticeiro, e tu não cai no laço do diabo. Ele disse, tá bom, pois ora por nós. Eu disse, amém. Pronto. Por isso que isso me chamou a atenção, porque na minha vida, com 44 anos de idade, eu só tive que ir um velório, o velório do meu pai. Minha avó morreu, eu fui ver minha avó com vida. Eu fui visitar minha avó em vida. Levei meu filho bebê para minha avó ver antes de morrer. Mas quando ela morreu, Mariana, vovó morreu, pronto, não vou nem aí. Não vou nem aí. O que eu tinha de fazer com minha avó, ver ela, abraçar ela, beijar ela, mostrar que eu amava ela, eu fiz em vida. Depois de morrer, eu não vou nem aí. Não fui nem no velório da minha avó. Porque eu não gosto de velório. Se eu tiver que fazer algo para a pessoa, eu faço em vida. Então, por isso que eu disse na sexta-feira que eu não vou fazer live no sábado, no domingo, porque eu vou me recuperar de um choque. Por isso que isso para mim foi um choque. Porque eu nunca vi uma pessoa. Eu estudei 2 anos técnico de enfermagem. No meu estágio de 1 ano no hospital, eu nunca vi uma pessoa morta dentro do hospital. Eu tinha que ver uma pessoa morta. Eu tinha que arrumar uma pessoa morta. Mas, glória a Deus, Deus não permitiu no meu estágio eu ter que ir lá ajudar a arrumar uma pessoa morta no hospital, porque Deus sabia que eu não gosto disso. Eu disse, professora, não apareceu um morto no hospital para eu fazer essa aula aqui para a senhora da prática, que a teoria eu já aprendi nos livros, mas a prática eu não teve nenhum morto. A professora disse, faz um relatório. Não apareceu nenhum morto, faça um relatório. Aí eu fui lá e fiz o relatório. Não teve nenhum morto. Por isso que eu não fiz os socorros de dar o banho, arrumar e levar para o enterro. Porque não teve nenhum morto. Pronto, fiz o relatório, botou lá. Botou lá para eu receber meu diploma. Mas olha só, automaticamente quando eu cheguei lá eu disse, foi matado com obra de bruxaria. Foi. Aí quando eu comentei com uma das pessoas, a pessoa tá assim, não fala isso não, Mariana, que tu não sabe. Não, Mariana, aí tu já sabe como era a situação. Eu disse, vocês, eu calei minha boca, vocês não estão vendo demônio igual eu tô vendo? Vocês não veem espírito ruim igual eu vejo? Então, quem sou eu para julgar? Pronto. Mas quando eu olhei pro corpo depois, eu senti o cheirinho de galinha. Eu senti o cheirinho de pintinho. Para eu saber que foi uma comidinha consagrada, que foi um espírito mandado de suicídio.
Ó, aí a palavra de hoje para Deus é: perto vem a minha vingança, perto vem a minha justiça. E aí, depois eu ouvi um monte de coisa, o motivo da morte. Eu disse, pronto. Deus permitiu, porque se Deus não tivesse permitido isso, ia morrer de todo jeito. Ia morrer de todo jeito. E se Deus não tivesse permitido isso aí, ia morrer de todo jeito. Por conta das histórias, tinha mais de 20 pessoas lá, cada um tinha uma história diferente. Então ia morrer de qualquer jeito. De qualquer jeito. Aí sabe o que eu quero, qual é a conclusão que eu quero chegar com isso? Por isso que tem que buscar Deus. Para Deus não deixar agir no desespero. Para Deus levar na porta certa, onde vai ajudar, onde vai fazer uma oração, onde vai repreender o mal, onde vai enxergar o mal, para que não venha fazer isso. A maioria das mortes, suicídio, é um espírito de suicídio que é mandado através de uma obra de feitiçaria. A maioria dos suicídios, digo sem medo de Deus me castigar, a maioria dos suicídios é um espírito de desespero que manda para a pessoa. E se você não estiver na posição de Deus, de receber livramento, de receber direcionamento, de receber maturidade espiritual, autoridade para expulsar o espírito, o diabo domina tua cabeça e manda tu tirar tua própria vida. Ele tem várias formas de chegar até uma pessoa para mandar tirar a própria vida. Mas Mariana, como é que tu tem tanta certeza? Porque o diabo já tentou botar na minha cabeça para eu tirar a minha própria vida e a do meu filho quando ele tinha 7 meses de idade. Quando eu saí da minha casa com meu filho com 7 meses de idade, que eu me achei sem direção, que eu me achei sem o que fazer. E agora, meu Deus, minha vida foi difícil, eu sozinha, eu sofri dificuldade financeira sozinha. Imagina agora com uma criança. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer de minha vida? E o diabo fazendo minha cabeça, tira a tua vida e a vida do teu filho. Tira a tua vida e a vida do teu filho e acaba com essa humilhação. Tira a tua vida e a vida do teu filho e acaba com esse sofrimento. Aonde o diabo botava na minha cabeça. Aí eu ficava botando meu filho para dormir, meu filho mamando e o diabo botando na minha cabeça. Não tem o maracujá lá da geladeira da tua mãe? Tu não vai descer na rua para tu tentar vender? Tu aproveita e compra um chumbinho. Tu compra um veneno de chumbinho. Aí, sabe aquele suco lá de maracujá? Tu pega o veneno e bota dentro do copo pra tu beber e tu ainda dá pro teu filho beber. Aí tu vem bem aqui pra rede, tu bota teu filho no peito e tu vai dormir, aí tu morre. Aí tu acaba com esse sofrimento de tua vida. Isso era o diabo botando na minha cabeça. Quando meu filho tinha 7 meses de idade. Sabe o que é que eu fazia? Eu ia orar um Pai Nosso. Eu ia me ajoelhar e dizer, papai, tira isso da minha cabeça, porque isso não é do Senhor. Tira isso da minha cabeça, porque esse menino foi o Senhor que me deu. Tira isso da minha cabeça, porque o Senhor vai honrar eu e meu filho. O Senhor vai abençoar eu e meu filho. O Senhor não vai deixar eu e meu filho faltar nada. O Senhor vai sustentar eu e meu filho. E aí o Senhor foi me dando estrutura. E foi tirando essas coisas ruins da minha cabeça. Depois Deus me mostrou na visão a minha irmã Judite, abrindo minha geladeira aqui na várzea, e trazendo uma sacola de manga rosa e uma sacola de maracujá e botando dentro da minha geladeira. E realmente minha mãe estava aqui, veio passar 15 dias comigo, já na minha casa nova, entendeu? E meu filho já tinha 1 ano e 3 meses. Meu filho já tinha mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses. Quando Deus tornou a me mostrar essa visão, eu disse, olha, aí eu lembrei. Olha só, aí eu lembrei. Quando eu vi o maracujá, quando eu vi a sacola de maracujá, aí o diabo tentou botar na minha mente de novo. Do suquinho de maracujá, porque aqui eu estava sofrendo perseguição, do mesmo jeito.
Eu estava na minha casa, mas eu estava sofrendo perseguição, do mesmo jeito de pessoas sem vergonha, de pessoas malignas. Mas olha só qual foi a nova estrutura. Quando o diabo tentou botar meu pensamento de novo na minha cabeça com a sacolinha de maracujá, olha só qual foi a nova estrutura que Deus me deu. Olha para tua casa, filha. Aí eu olhei pro teto, eu balançando na rede com meu filho. Naquela vez lá que o diabo tentou fazer tua cabeça, tu tava onde? No quarto da minha mãe. Aonde? Balançando na rede. Olhando para teto de onde? O teto da casa da minha mãe. E qual era teu medo? Deixar meu filho órfão. E qual era teu medo? Não ter teto para morar. E qual era teu medo? Tu ser expulsa da casa da tua mãe com teu filhinho. E hoje, filha, onde é que tu tá? Eu na minha casa, olhando pro meu teto que o Senhor me deu. Então, por que, filha, que tu deixa o diabo botar coisa ruim na tua cabeça? Tira imediato. Pronto. O próprio Espírito Santo de Deus já me dava a estrutura, a capacitação, o exemplo e já me dava o direcionamento. Então, você entendeu aí? Que aconteça o que acontecer na tua vida. Tu busca o direcionamento de Deus. Tu busca a ajuda de Deus. Sabe por quê? Porque se tu não buscar a ajuda de Deus, é o diabo que vai te ajudar. E quando o diabo ajuda, ele dá um copinho de água desse. Mas ele bota um brilhozinho dentro. E aí tu vai tirar a tua própria vida. O diabo te dá um prato de comida. Ele usa pessoas para te dar um prato de comida. Mas dentro daquele prato de comida pode ter um pozinho branco que foi mostrado na visão que era para eu comer e morrer. É. Por isso que você tem que observar quem tá te dando aquele prato de comida. Quem tá te ajudando. Que é para você não cair no laço do diabo. É. Por isso que você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para te guiar na pessoa que realmente vai te ajudar. E até hoje, quando eu vi a sacola de maracujá, aí eu fui pedir a Deus o significado da sacola de maracujá. Aí ele me mostrou um din-din de maracujá e um din-din de coco. Pronto. Ele me mostrou o próximo direcionamento. Eu disse o significado desse maracujá. Aí ele me mostrou numa visão um din-din de maracujá que eu chupei e um din-din de coco que eu chupei. Foi onde veio essa seta. Eu disse, pronto. Foi onde foi botada a seta. E eu, pronto. Foi onde foi botada a seta para eu me matar. Era onde vinha a seta para eu tirar minha própria vida. O Satanás querendo transformar as vitórias de Deus na minha vida em coisa ruim. Querendo transformar a casa que Deus me deu em maldição. Querendo transformar o filho que Deus me deu em maldição. Querendo transformar a moto que Deus me deu em maldição. É, porque vários acidentes Deus já me deu nessa moto. O diabo com inveja da minha moto e querendo transformar ela em maldição. Mas Deus disse, se preocupa não. Que quando eu me levantar, eu vou arrancar essa pessoa do teu caminho. Eu vou arrancar essa pedra de tropeço do teu caminho. E nunca mais ela vai mandar esses espíritos malignos para a tua vida. E nem vai usar mais ninguém contra a tua vida. E eu vou fazer justiça contra a tua vida. Ó aqui a promessa de justiça aqui, ó. Aqui é uma promessa, ó. Você sabe o que é promessa na Bíblia? Quando você lê esse escuro aqui, ó. Você tá vendo que aqui é branco, aqui é escuro, ó. E aqui é a palavra. Então aqui é uma promessa de justiça para Deus, ó. Nesses espíritos de suicídio, que eu sei quem foi a pessoa que me mandou. Aqui é uma promessa de justiça de Deus para minha vida. Nesses espíritos de suicídio, quem me mandou. Nesses espíritos de morte de pessoas para tirar minha própria vida. Porque essa pessoa que eu tomei um susto e que eu não fiquei feliz com a morte dessa pessoa, e Deus sabe que eu não fiquei feliz, essa pessoa, o mistério do maracujá, do din-din, do coisa, queria mandar o espírito de assassinato para usar essa pessoa para tirar minha própria vida. Porque o diabo é assim, ele arma o laço e quer tirar o corpo de banda. É, ele tá lá no inferno usando a cabeça da pessoa, usando o corpo da pessoa e quer tirar o corpo de banda.
E se não é Deus para fazer justiça na nossa vida, para nos livrar, para tirar nós do plano do inimigo e para livrar pessoas para não fazer o plano do inimigo, eu e você cai como patinho facinho na lagoa. A gente come a comida e não vê o mal. A gente bebe o alimento e não vê o mal. Mas quando você tem o direcionamento de Deus, Deus afasta o mal de você e você não faz nada, você não se contamina, você não suja sua mão, você não faz nada. E aí, eu disse, pronto, Deus, eu fiz a oração, se era para me trazer o biscoito à noite, no mesmo dia, ou seja, eu fiz a oração que eu ia trazer o biscoito quando eu voltasse, a pessoa já tinha tirado a vida e eu não vi. Aí foi confirmação pro Senhor. O diabo deu uma comidinha, tava esperando eu levar o biscoito, que era para botar a culpa que foi meu biscoito que matou a pessoa. Deus disse, agora ela vai cair na própria cova dela. Agora ele vai cair na própria cova dele. Porque mandou a mandinga, jogou o despacho, mandou o veneninho a comida e esperou Mariana levar o biscoitozinho. Que era para depois vir com o demônio de acusação, que foi o biscoito de Mariana. Mas como eu ouço a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus me incomodando, porque já teve dia de eu levar biscoito e eu querer deixar na casa de um pastor, lá perto dele. E Deus disse, não deixa. Tu não deixa na casa nem do pastor para entregar para ele. Porque tu sabe quem anda na casa do pastor e tu sabe que tem gente que faz mandinga no teu nome que entra dentro da casa do pastor. E eu já te mostrei tudinho. Por isso que tu não pode deixar nada pra pessoa que tu vai ajudar nas casas dos outros. Ou tu entrega na tua mão ou tu não dá. Então eu já subi com a sacolinha com biscoito e voltei. Mas não deixei em casa nem de um pastor. E eu perguntei a Deus, eu deixo aí? Deus diz, não deixa. Não deixa. Não deixa. Porque tu sabe que na hora que disser é de Mariana para dar para fulano, tu já sabe que o diabo se manifesta e usa a pessoa. Conta a tua vida, que eu já te mostrei isso em visão. Por isso que tu é da tua mão para a mão da pessoa que tu quer dar, ou da tua casa para a casa da pessoa, mas tu mesmo entrega. Porque tu sabe os crimes que fazem para tentar manchar teu nome, tua honra, a qualquer custo. E aí Deus disse, você vê a presença do mal e fuja da presença do mal para você não cair no mal. Então, se eu já estava vendo a presença do mal, se Deus já tinha me dado livramento de esfaqueamento, se eu já tinha dito para a pessoa foi maravilhosa. Olha, eu fiquei com raiva do que aconteceu com essa pessoa. A ponto de eu ficar aqui isolada. Eu já sou isolada, que eu não gosto de sair para lugar nenhum. Mas eu sou isolada não é porque eu sou doente, não. Eu sou isolada porque eu não confio em ninguém mesmo. Eu sou isolada porque eu não quero contato com ninguém, porque eu sei como é que o diabo age para botar pessoas contra a minha vida e a tua vida. Então é por conta disso que eu não gosto nem de ninguém em minha casa, que é para evitar vir mandado pelo diabo e fazer laço contra a minha vida. Quando você tem essa maturidade espiritual, você vê a presença do mal e foge. Se você sabe que o inimigo pode usar pessoas para entrar dentro da tua casa, então você tem que vigiar quem você bota dentro da tua casa. Você tem que vigiar. Mas a prova dos 9 é que a pessoa tirou a vida na janela para mostrar que era uma armadilha, que era uma cilada, que era para Mariana cair. E eu disse, olha, como Deus é maravilhoso, viu? Como Deus é maravilhoso. Tem pessoas que se vendem, tem pessoas que não se vendem. Eu disse, agora eu vou vir. Agora eu vou ver a cara de tudinho aqui para me ver quem é que tá sabendo dessa cilada. E aí, glória a Deus. Glória a Deus. Realmente Deus me mostrou preocupação lá. Mas teve uma pessoa que foi fazer um vídeo, aí tava assim perto de mim. Aí uma criança disse, poxa, essa pessoa tá fazendo foto, é minha. Eu disse, pois é. Eu disse, e nem pode tirar foto da pessoa morta, nem pode. Aí um menininho chegou, tirou foto, eu reclamei, não tira foto não, porque além do policial te reclamar, tu também ainda pode receber processo. Aí o menininho gostou de mim, o menino não se manifestou, ele gostou,
Porque eu vi o policial vendo e vim reclamar ele. Eu disse, meu filho não tira foto não, meu filho. Isso é crime. E aí ele só olhou pra mim assim, com o zoião no meu olho e disse, tá bom, parou. Mas aí teve uma pessoa que veio querendo tirar foto como se fosse minha. Tava tirando foto, não era da pessoa. Tava tirando foto, era minha. Aí eu saí. Quando eu saí, aí a pessoa foi tirar foto. Aí o menino também percebeu e saiu. Aí o menino... A palavra que era pra eu dizer, o menino foi quem disse. Oxê, parece que a pessoa tá tirando foto, é minha. Eu disse, pois é, por isso que eu saí daí. Aí a pessoa percebeu e foi embora. Aí depois voltou. A pessoa percebeu, foi embora imediato. Depois voltou. E aí, quando o perito chegou, aí que eu vi a pessoa conversando com o perito e tudo, eu disse, pronto. Agora eu vou só perguntar a Deus se faz parte da panelinha, que já estava sabendo do que ia acontecer e queria botar a culpa em Mariana, aproveitando que a pessoa é usuária de droga, aproveitando que a pessoa era depressivo, aproveitando que a pessoa já era estudado, já era cuidado pelo CAPS, era tido como uma pessoa doida. Aí eu disse, agora eu quero só sondar aqui quem era que o diabo estava preparando para vir com o demônio de acusação. Aí eu fui pedir visão para Deus. Aí as duas palavras que Deus me deu, hoje Deus me deu de justiça na minha vida. Que ele faz justiça na minha vida com quem se levantar contra a minha vida. Sexta-feira a palavra que ele me deu foi aquela lá. Que quem tocar em mim, ele vai transformar a casa em como é que fala, meu Deus? Vai fazer o muro, vai fazer dar ortiga no muro das pessoas. A casa das pessoas vai ficar abandonada, desabrigada. E Deus vai tirar a proteção da casa da pessoa. Deus vai tirar a proteção da vida da pessoa. Deus vai tirar a proteção dos muros da pessoa e vai criar ortiga nos muros. Foi a palavra de sexta-feira em relação a isso. E hoje foi de justiça. Ou seja, Deus dizendo, quem tocar em tu, eu faço justiça. Quem se levantar contra a tua vida, eu faço justiça. Mas o plano maligno de fazer com tua vida, fazer as coisas erradas e botar a culpa em tu, não faz. Aí, quando a pessoa chegou, o perito, é uma pessoa do meu passado, que eu admiro muito, sou muito amiga da mãe. Quando a mãe se encontra comigo, me abraça, me beija. A irmã, tenho muita admiração pela irmã, eu tenho certeza que ela me admira. Porque meu filho bebezinho, na loja que a irmã dele trabalha, eu ficava a hora lá conversando com ela, que se ela não tivesse o que fazer, se não chegasse cliente para ela atender, se eu não tivesse que trabalhar, eu ficava o dia todo lá na loja batendo papo com ela, a irmã dele. Eu disse, pronto. Aí eu disse, agora eu vou mostrar. Eu disse, eu sei que aqui é o trabalho dele, mas deixa eu me aproximar dele e reatar nossa amizade, que faz tempo que nós não se vê, que é para eu olhar para a cara de tudinho. E eu ver quem estava preparado para fuxicar meu nome para ele, para falar, para me defamar para ele. Aí eu fiquei assim olhando para a cara de tudinho, ó. Eu conversando com ele e olhando para a cara de tudinho. Quem era que estava lá preparado para ser usado por diabo, para vir com fuxico de defamação na minha vida. Então, meu amor, vigia. Vigia, viu? Porque o diabo, ele é artúcio quando ele quer armar laço contra a pessoa. Aí, olha só. Aí eu perguntei, Deus, qual é a pessoa suspeita que o diabo queria usar hoje contra a minha vida? Aí ele deu livramento para policial. Um perfume que a policial estava usando. Foi um demônio de manipulação. Que era para manipular policial contra a minha vida. Aí eu senti o cheiro dela lá. Eu até pensei de elogiar ela. Ou seja, eu conversando com meu amigo. Aí quando eu fui fazer uma pergunta para ela, a irmã já conhecia ele. Ela disse sim, porque ele era lá do CAPS e eu trabalho lá no CAPS. Eu já tinha assistência para ele no CAPS. Eu disse, ah, tá. Mas quando eu me aproximei dela, eu ia elogiar o perfume dela. Que era para eu ver se era seta para ela ou se era porque o perfume dela é caro e bom, importado. Mas aí quando eu ia elogiar o perfume dela, e Deus disse, não elogia não. Eu disse, tá bom, pronto.
A irmã conhece ele. Aí ela disse, não, eu já faço assistência com ele no CAPS. Eu disse, pronto. Aí mulher, pois, já que não encontra ninguém, pois tenta ajudar ele aí. Ela disse, tá bom, vamos fazer aqui o que nós podemos fazer. E eu também falei pro perito, olha, não abandona ele não. Leva ele pra Teresina, faz as coisas direitinho, localiza a família dele, tudo. Mas só que quando eu cheguei na minha casa, eu fui localizar a família dele. Aqui no Facebook. Aí eu vi 4 perfis dele, ou foi 3 aqui no Facebook. E eu fuçando, como é que diz? As mensagens dele, que era pra eu ver se tinha algum parente, pra eu entrar em contato e dizer, olha, aconteceu isso. Mas eu fuçando, aí como eu tinha que dar assistência pro meu filho aqui com comida e outras coisas, não deu pra eu fuçar os 4 perfis. Tem um no TikTok que não tem nada, só uma foto. Só uma foto. Mas tem 3 no Facebook. Mas o incrível que pareça é que quando eu mexi lá no Facebook dele pra eu pedir ajuda, pra ajudar ele, mesmo morto, em relação ao corpo, aí eu disse, depois eu vou voltar para olhar. Mas quando foi à noite, eu disse, não, eu não vou mexer com essas coisas de espiritual à noite, não, que pode me atrair espírito maligno. Não vou mexer com isso, não. Não vou mexer com isso, não. Vou deixar para lá e só amanhã. Pois no dia seguinte, aí já tinha uma piadinha de acusação. Não sei o que, com a consciência pesada, se sentindo culpada. Eu disse, olha, agora eu vou ver quem é os satanás que vai jogar as piadinhas aqui nas redes sociais. Aí veio uma piadinha, não sei o que, arrependida, com a consciência, com se sentindo culpada. Eu disse, olha, o diabo já foi manipular e já tá achando que eu não tô fazendo vídeo porque eu tô me sentindo culpada. Eu não tô fazendo vídeo porque eu estava em choque. Eu estava digerindo aquela morte que eu vi, que eu nunca tinha visto na minha vida e nunca fiz questão de ver. E eu não estava preparada para ver. Eu não estava preparada para ver. E eu me questionando, por que o senhor deixou eu ver? Por que o senhor não fez eu passar, ir-me embora? E por que o senhor não fez... Aí Deus disse, porque ia apodrecer. Ia apodrecer, que era o plano do diabo. Ia apodrecer, que era o plano do diabo. O plano do diabo, quando ele quer, é apodrecer as pessoas e não restar nem osso para contar a história. Mas, como estava na tua cobertura espiritual, tu estava pedindo misericórdia, porque já era para ter morrido há mais de 6 anos atrás, Mais de 6 anos atrás, de uma picada de uma cobra. Uma cobra verde picou. E aí, a partir daí, Deus me deu autoridade para eu orar e repreender o mal. E estava indo para a igreja. E eu gostava quando eu ia buscar meu filho na escola. Tá vindo da igreja, acabei de vir da oração. E eu, continua. Glória a Deus. Cortou o cabelo, glória a Deus. Cortou o cabelo, tá bonito. Tudo aquilo ali era eu dando uma força. Era eu dando um pouquinho de vontade de viver para sair daquela depressão. Para sair daquela angústia. Para sair daquele caminho errado de droga. De ficar em beira de esquina sentado. De ficar em beira de praça. Ficar ou dentro de sua casa quietinho orando. Ou indo para a igreja. Ou indo buscar pessoas que realmente vão ajudar. Isso era a minha intenção quando eu elogiava, quando eu dava um bom dia, quando eu dava uma boa noite. Eu disse, não, a minha voz vai expulsar o mal de perto dele. Um bom dia que eu der para ele, um glória a Deus vai expulsar o mal. Porque o Senhor não deixou eu ficar desse jeito. Porque o plano do diabo era eu virar mendiga, não tomar banho. E Deus me mostrou, foi em visão. Meus cabelos todo assanhado, arrupiado, feio. Sujo, enrolado de tanto nó. Deus me mostrou eu vestido em roupa toda rasgada, véia suja, fedorenta, jogada no meio da praia, deitada na areia da praia, comendo coisa véia, resto de comida jogada na areia da praia. Deus me mostrou visão, deu mendigando na praia, toda rasgada, comendo coisa do chão da praia. Deus me mostrou eu em viaduto, toda rasgada, toda suja, procurando lixo, procurando comida no lixo debaixo do viaduto.
Foi tudo as visões que Deus me mostrou. Quando arriaram magia negra, bruxaria, voodoo, feitiçaria no meu nome, mandando esses espíritos de Maria Mulambo, de suicídio, de morte, de assassinato. Mas Deus é tão maravilhoso que ele me mostrava e mandava eu vigiar e me dava estrutura para eu suportar todo aquele processo, para eu esperar nele nessa brincadeira. Tá, vai fazer 10 anos em janeiro do outro ano. Meu filho tem 9 anos e pouco, mas vai fazer, quando meu filho completar 10 anos, é 10 anos de espera, 10 anos de luta, 10 anos de espera na justiça de Deus, todo dia na minha vida, esperando a vitória de Deus, esperando a ajuda de Deus, esperando o agir dele na minha vida. Vai fazer 10 anos que eu espero essa justiça de Deus na minha vida. Então você entendeu aí? Mas nesse meio termo, eu não saí da posição. Vai fazer 10 anos em janeiro que eu espero a justiça de Deus. Mas eu não saí da posição. Não saí da posição. Continuo na mesma posição. Quando eu clamei meu joelho no chão e disse que o Senhor faça justiça. Com toda a injustiça que me causaram. Com toda a cilada que fizeram para atrapalhar a minha vida. Com tudo que pegaram meu nome. Onde meu nome passou para me destruir. Que o Senhor entra e faz justiça. E eu estou vivendo. Eu estou vivendo na justiça de Deus. Uns, ele já agiu. Outros, ele já entrou com providência. E outros, ele já me mostrou o que vai fazer. Mas essa pessoa me deixou triste porque ele não me mostrou nada, a não ser uma visão. Ele não me mostrou mais visão nenhuma. E ele me fazia eu sentir paz, que a pessoa tinha ouvido a voz de Deus. Toda vez que eu olhava para a pessoa, era como se Deus me dissesse: a pessoa ouviu minha voz. A pessoa não viu ódio em tu. A pessoa não viu, como é que fala? A pessoa não viu coisa ruim em tu, a ponto de querer se manifestar para fazer coisa ruim para ti. Eu botei amor no coração da pessoa por você e botei amor no seu coração para respeitar a pessoa também. Então, quando eu vi isso, eu entrei em choque, que eu vim recuperar com oração. Eu tive que louvar aqui dentro da minha casa esses 2 dias. Eu tive que orar aqui na minha casa. Eu tive que buscar ajuda em pessoas. Tive que assistir live de pessoas psicóloga, psiquiatra. Tive que entender a morte. Fui estudar até a morte. Botei lá no app vermelho. Uma pessoa que tira a vida, o que acontece? O porquê? Fui estudar até a morte. Para eu tentar entender o que estava aqui na minha cabeça, que não entrava, que não encaixava. Para hoje eu estar bem aqui, intacta, sem atingir minha vida. Fui estudar live de pessoas, de psicóloga, falando como a gente não deixar as coisas ruins entrar dentro da nossa mente. Fui assistir live de pessoas falando de pessoas que tiram a própria vida, o que é. Então, ele disse: Mariana não, né? Que ele falou lá na live. Uma pessoa para tirar a própria vida é porque não suporta mais a dor que está passando. Uma pessoa, quando ela toma a atitude de tirar a própria vida, é porque ela não vê mais saída. Ela não está mais suportando aquela dor que ela está carregando. E aí tira a própria vida. Aí eu fui estudar sobre inferno, fui estudar sobre céu e tudo. E aí eu entendi. Nem todo mundo que tira a vida vai para o inferno. Muitas vezes é mais fácil uma pessoa morrer sem tirar a vida e ir para o inferno do que uma pessoa que tira a vida e ir para o inferno. Muitas vezes Deus recolhe a alma. Muitas vezes Deus permite aquela morte para a pessoa acabar com aquele sofrimento. Mas tem pessoas que não tiram a vida. Mas tá lá no batuque da feitiçaria. Tá lá no batuque da macumbaria. Tá lá no batuque da magia negra. E Deus diz: essas pessoas não têm salvação. Pessoas que vai buscar feitiçaria não têm salvação. Tá blasfemando
contra o Espírito Santo de Deus. E na hora que fechar o olho, que disser, Senhor, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, o Senhor vai dizer, afasta-te daqui que eu não te conheço. Afasta-te daqui que eu não te conheço. E aí eu entendi. É mais fácil Deus salvar a alma daquela pessoa que não aguentou o sofrimento. E em vez de fazer mal para os outros, fez mal para si próprio, do que uma pessoa que está lá no batuco mandando magia negra. Deus disse, é mais fácil eu salvar a alma dele, que ele não aguentou o sofrimento e tirou a própria vida dele, do que quem mandou esse demônio de suicídio para ele. Essa pessoa que mandou demônio de suicídio para ele vai para o inferno. Mas ele eu levo para o céu. Eu fui estudar tudo isso, sábado e domingo, para eu entender e eu digerir toda essa coisa. Aí eu disse a Deus, Paizinho, me mostra aí a pessoa que estava esperando botar a culpa no meu nome. Aí Deus mostrou uma mulher do SAMU. Uma mulher do SAMU batendo na minha porta, que era para fingir que ia me pedir ajuda. E aí sabia que eu não ia abrir minha porta. Só que ela não ia me dizer que ela veio me pedir ajuda. Mas ela veio preparada para bater na minha porta, eu não abri. E aí a pessoa dizer que eu era ruim. Ah, é crente e não ajuda as pessoas. Como é que uma pessoa dessa é crente e não ajuda as pessoas? Uma mulher do SAMU, uma mulher que trabalha na saúde, veio preparar para ir. E realmente, de manhã, não, foi de manhã, eu não sei se foi na sexta-feira, realmente, na sexta-feira pela manhã, realmente veio uma pessoa lá do postinho de saúde, só que ela veio perguntar se meu filho tinha tomado injeção. E eu disse que não. Aí eu disse, menino, será se estavam pensando de dar uma injeção pro meu filho lá na escola, no trabalho dele, que era para apagar meu filho lá e o Satanás sequestrar meu filho? Veio tudo isso na minha mente. Mas como a pessoa já está com muitos anos que cuida aqui da saúde, eu disse, eu vou entregar na mão do Senhor. Se caso ela foi mandada para ver alguma coisa na minha casa, eu entrego na mão do Senhor. Mas como eu confio nela, essa pessoa eu confio nela, porque o que Deus me mostrou é que ela é alvo igual a mim, manda espírito de medo para ela. Aí eu prefiro acreditar nessa pessoa. Eu prefiro confiar nessa pessoa. Não até um certo ponto, porque nós temos que confiar até um certo ponto. Né? Porque eu não sei nada da vida da pessoa. Não sei nada da família da pessoa. A gente tem que confiar até um certo ponto, não passar daquele ponto. Então eu procuro confiar nessa pessoa. Mas agora, com tudo que aconteceu, e depois da visão, aí Deus me mostrou outra pessoa. Entrando na casa que eu estava, com a própria chave, a pessoa estava com a chave da minha casa, ou era a casa que eu trabalhava, abriu a porta, e aí eu fui dar banho numa menina, e aí, que eu não sei nem quem era essa menina, se eu era babá da menina, se era minha filha, se era filha do... Eu nem lembro, eu só sei que eu fui dar banho na menina, e a pessoa entrou na casa, também Deus não me fez saber se era a casa minha, se era a casa dos outros, se era a casa de trabalho, mas a pessoa entrou com a chave e entrou. E aí, quando essa pessoa entrou ela, essa pessoa do SAMU e outra mulher. Aí as três ficou assim na sala, na mesa, zombando de minha cara. Me provocando, que era para eu brigar. Porque eu não gostei que a pessoa entrou dentro de casa. Quando eu vi a pessoa abrindo a porta, eu não gostei. Era como se a casa fosse minha. E outra pessoa era dona e invadiu. A pessoa deu para a pessoa entrar. Mas na visão, Deus me fez saber que a pessoa que deu a chave para essa pessoa entrar dentro dessa casa, deu de propósito para me provocar, porque sabia que eu não ia gostar de entrar dentro daquela casa com a chave. Ou seja, era como se eu fosse dona da casa e outra pessoa fosse dono da casa. Sabe? Como se fosse eu e o ex-marido. Aí o ex-marido deu a chave da minha casa para a pessoa entrar. Só que na visão é como se a pessoa fosse culpada dessa chave, porque sabia que eu não ia gostar da pessoa entrar com minha casa, sabe? E aí eu só entreguei na mão de Deus. Aí quando a pessoa entrou na sala, ficou as três me provocando, jogando piadinha. Aí aqui abriu a porta que foi mandada para me provocar, disse assim, eu não sei como é que a pessoa diz que é crente, que fica dando glória a Deus,
Eu pedi ajuda a fulano, que é do mundo, e fulano me ajudou. E a pessoa que se diz crente, pessoa que dá glória a Deus, não quis me ajudar. Eu não entendo como é que esse povo diz que serve Deus. Mas Deus disse que ela era para me provocar, que era para ver se eu ia brigar, que era para ver se eu saía daquele banheiro dando banho naquela menina e fosse dar na cara da pessoa para eu brigar com a pessoa, que era para a pessoa dizer que eu era ameaçadora, que eu era criminosa, que eu era cheia de confusão, que eu fazia confusão. E aí eu disse, menino, deixa eu ver se esse fuxico tem a ver com a morte do menino. Quando eu cheguei na rede social do menino, que foi no dia seguinte que eu disse que eu ia fuçar de novo para ver se eu achava algum parente, a rede social do homem estava mudada. A pessoa tinha mudado a rede social do homem. É como se tivesse com o celular dele e tivesse acessado as redes sociais dele e tivesse postado coisa nova. Postou coisa nova. Ou seja, e aí eu procurei o nome da pessoa que eu disse, pode ser essa pessoa que pode me ajudar. Quando eu fui procurar o nome da pessoa, não achei mais. Quando eu procurei o nome de uma mulher lá, que na minha cabeça ela poderia me ajudar pelo comentário, que ela chamou lá tio, se cuida. Então eu ia de novo nessa pessoa, entrar em contato com essa pessoa. Quando eu fui lá na rede social dele, sumiu as pessoas que eu vi que poderiam me ajudar, que eu poderia passar essa informação. Sumiu. E tava lá um grupo, Sorocaba. Não sei o que, Sorocaba. Abra a voz. Solta a voz. Ou seja, o Satanás que queria me colocar no fogo cruzado. Aí Deus me mostrou na visão uma festa na casa de alguém e um branco, um branco, não magro, mas também não tão gordo. Mais ou menos uma pessoa que aparenta ter 1,70 m, pesa mais ou menos uns 70 quilos. Aí a pessoa morrendo de rir, como se estivesse numa festa, num churrasco. E teve um churrasco mesmo. Na minha rua. Teve um churrasquinho na minha rua. Na casa da pessoa que quer roubar minha casa. Na casa da pessoa que tá lá como testemunha enganosa, que tava louca pro juiz me meter um processo, que tava louca pro juiz me incriminar. Fizeram churrasco sim nessa casa. E aí o churrasquinho foi no meu nome. Mas hoje de manhã eu amanheci cagando a carninha, o churrasquinho, e a pessoa espirrando lá dentro. Deu uns 5 espirros. Mas na madrugada, quando eu estava aqui louvando, quando eu estava orando em mistério, a pessoa espirrou 4, 5, 6 espirros. Uma mulher espirrou. E era ela espirrando e eu dizendo, cai por terra em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus. Espirrando pombagira do desespero. Espirrando pombagira roubadeira. A mulher espirrou pombagira do desespero, pombagira roubadeira. O homenzinho espirrou hoje pombagira roubadeira, pombagira do desespero. Aí papai disse, tá vendo aí? Se não é tu pagar preço, o que já tinham feito contigo, mas o bom é que eu já te mostrei quem é a pessoa. Que eu vou tocar pra tu parar de ouvir esses espirros. E tu fica centrada. Que vai cair na própria cova, tá cavando buraco para cair dentro. E os que ela jogar dentro do buraco com as macumba dela, os que ele jogar dentro do buraco com as macumba deles, é porque tá comendo na mesa deles, é porque não tá me obedecendo, é porque não tá ouvindo minha voz esperando em mim para eu dar livramento. Mas se tu continuar na posição que tu tá, essa pessoa vai cair na própria cova. Essa pessoa vai cair no próprio buraco, porque tá cavando a cova para a própria cair dentro. E aí, quando Deus quer parar essa pessoa, Deus faz ela sentir dor na vagina. Deus faz ela sentir dor no canal vaginal do lado direito. É o que Deus... Quando ela quer se manifestar hoje contra a minha vida, Deus bota uma dor no canal vaginal dela do lado direito. Que é Deus dizendo, tu vai cair na tua própria cova. Tu não mandou pombagira pro marido dela, matar ela? Tu não mandou pombagira pra homem querer usar ela dormindo? Tu não amarrou a vida dela sentimental?
tu vai cair na tua própria cova, que eu vou botar um câncer na tua vagina, pra tu deixar ela em paz. Então ela sente dor na vagina dela, ela quieta. Ela tá quieta, não é porque ela mudou, não. Ela tá quieta, não é porque ela tem paciência, não. Ela tá quieta porque ela tá sentindo dor no canal vaginal. Ela tá quieta. Porque Deus faz ela sentir dor no canal vaginal. Pra ela me deixar em paz. Então você entendeu? E aí hoje de manhã, fui correr pro banheiro. Virou bosta. O churrasco de ontem da carne no meu nome virou merda. E quem cagou foi eu. Quem deveria ter cagado foi quem espirrou. Meia-noite e hoje de manhã, mas quem cagou foi eu. O churrasco no meu nome, que comeu no meu nome, que foi consagrado para a entidade mandar pombagira para mim, quem cagou foi eu. Porque Deus quer dar livramento é para mim. Se Deus quer dar livramento para mim, ele faz até eu cagar o que os outros comem para não tocar em mim. Agora, problema teu se tu não acredita nessa proteção de Deus. Problema teu se tu não quer ela. Problema teu se tu não deseja ela. Mas quando Deus age, não tem dinheiro que impede. Viu? Quando Deus quer tocar na pessoa, tu pode ter 1 milhão. Mas o teu dinheiro não vai te curar. O teu dinheiro não vai te salvar. Aí é onde tu tem que buscar Deus. Quando o teu dinheiro não pode curar uma enfermidade no teu corpo, dinheiro para tu não é problema. E o teu dinheiro não pode te ajudar, aí é onde tu precisa da misericórdia de Deus. Aí onde tu precisa do milagre de Deus. Aí é onde tu tem que clamar, o sangue de Jesus tem poder para ele ter misericórdia de tu e te dar a cura, já que teu dinheiro não pode pagar uma cirurgia, um medicamento, um tratamento. Quando uma pessoa chega nesse nível de ter dinheiro não é problema para pagar uma cirurgia de 50 mil. Dinheiro não é problema para pagar uma cirurgia de 1 milhão. Dinheiro não é problema para comprar um remédio de 1 milhão. Mas o médico diz, não tem como. Aí é hora de tu clamar, o sangue de Jesus tem poder. Aí é Deus te mostrando que ele não tá com quem tem dinheiro. Que ele não tá no dinheiro. Que ele tá com quem tem amor, quem confia nele, quem dá honra para ele, quem dá glória para ele, quem acredita que ele faz. E quem necessita da misericórdia dele, e quem deseja a misericórdia dele, e quem confia na misericórdia dele. Aí é hora de você se ajoelhar. É hora de você se ajoelhar e... Deixa eu ver o que é que eu tô fazendo. Tô bebendo? Vou parar. Tô fumando? Vou parar. Tô usando isso? Vou parar. Tô mentindo? Vou parar. Tô roubando? Vou parar. Tô buscando deuses estranhos? Vou parar. Tô buscando Deus da magia negra? Vou parar. Tô buscando Deus da feitiçaria? Vou parar. Já que o Deus da magia negra, da feitiçaria, me deu dinheiro, mas o dinheiro eu não posso usar para curar minha enfermidade, para curar a enfermidade do meu filho, para curar a enfermidade da minha mãe. Aí é hora de eu buscar o Deus que dá cura. Você entendeu aí como é que Deus age? Como é que Deus mostra o poder dele? Ele quer que você clama a ele. Ele quer que você confia nele. Ele quer ver se tu confia só no teu dinheiro. Chegou a hora de tu mostrar se tu confia no teu dinheiro ou em Deus. Chegou a hora de tu mostrar se tu confia em Deus ou no homem. Tá entendendo? E aí, quando eu cheguei aqui, na sexta-feira, eu orando, eu louvando, o cheiro da policial. O cheiro da policial. E aí eu entendi porque que Deus não deixou eu elogiar o perfume dela. E aí, olha, o cheiro do perfume da policial aqui, ó, no lugarzinho do churrasco. No lugarzinho do churrasco, o cheiro do perfume da policial. Como se ela tivesse aí no churrasco ou alguém usando o perfume dela, que era para ver o que eu ia falar da policial, para levar fuxico no meu nome, para botar policiais contra a minha vida. Para quando eu ir lá pedir ajuda nos crimes que fazem no meu nome, eles não me ajudar, porque essa raça maligna ela já levou meu nome lá com fuxico. Mas Deus deu livramento para essa policial.
Da manipulaçãozinha. De falar mal de mim, dizer que eu sou a criminosa, dizer que eu sou a cobra e trazer ela contra a minha vida. Eu disse, se preocupa não. Que quem não te dá a oportunidade de tu se explicar, eu mesma vou te apresentar. Quem não te dá a oportunidade de tu abrir tua boca e contar tuas versões, eu vou arrancar a verdade da boca de tudinho. Eu mesma vou fazer tudinho falar na hora certa. Então, meu amor, confia nessa justiça de Deus. Espera nessa justiça de Deus. Deseja ela. Faça por onde ter ela. Porque, meu amor, sacrifício para Deus não é em vão. Sacrifício para o homem é em vão. Promete, não cumpre. Deixa nós na mão, muitas vezes no momento que a gente mais precisa. Aí, o meu amigo questionou. E aí, cadê o marido? Eu disse, ele me chifrou, foi pegar outro e eu fui viver minha vida. Pronto. Depois eu disse, menino, pra que eu fui dizer isso? Se o diabo já quer botar a culpa de crime no meu lombo, no lombo dele, era melhor que eu não dissesse nada. Mesmo sabendo que a pessoa não tava na panelinha, mas a pessoa pode querer usar. Não era nem pra eu ter falado de chifre. Chifre que já aconteceu há mais de 7 anos. Era pra eu nem falar nisso. Era pra eu dizer não deu certo e pronto. Porque senão o diabo pode pegar isso como fuxico, como calúnia, querer botar fogo cruzado. Ou seja, me arrependi até de ter dito pra pessoa, ele me chifrou e eu fui viver minha vida, ele foi viver a vida dele. E aí, tu não casou de novo, não. Botei um cadeado, me aposentei e tô melhor assim. Ele disse, pronto, se você tá melhor assim, se você tá mais feliz assim, continua. Ele também não me criticou de eu dizer que eu não queria mais. Não, me aposentei, pronto. Agora eu vou cuidar só do meu filho. Né? Mas aí, passei o sábado, o domingo, com o cheiro da policial aqui dentro da minha casa. Como se ela estivesse aqui na minha cozinha, como se ela estivesse aqui na minha sala. Lá no quartinho onde era para me dar o sossega-leão e me jogar lá para me torturar. Senti o perfume dela lá no quartinho. Senti o perfume dela perto do meu ex-marido, como se ela tivesse ido lá na casa lá dele, tivesse feito foi fazer alguma coisa e o perfume dela tivesse no corpo dela, a ponto de impregnar perto dele, a ponto de Deus me fazer sentir o cheiro do perfume dela perto dele. Aí eu disse, agora, ou ela foi lá na casa dele, porque ele trabalha e foi lá querer o trabalho dele, pode ter sido mandada, pode não ter sido mandada, a mesma quenga que quer botar eu e ele em fogo cruzado mandou ela lá, mas também pode ser a outra quenga dele que tá mandando o demônio para me botar em fogo cruzado e comprou um perfume igualzinho da policial. Ela comprou um perfuminho da policial, tá usando perto dele e aí, pra quê? Pra eu ficar nessa confusão. Mas não fica não, porque na hora certa Deus mostra a cara. Eu tô pagando preço para Deus me mostrar o corpo que tava usando esse perfume. Se era realmente a policial, ou se era a atual dele, ou se era outra pessoa. Mas ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. O importante é que aqui queria me colocar em confusão. É a priminha dela. É a priminha dela. É a priminha da atual do ex. É quem queria me colocar na confusão, na visão. E queria vir com o demônio de manipulação e de acusação. Oxe, é crente. Como é que a pessoa é crente e não ajuda? Não ajuda. Mas, mudou alguma coisa lá do perfil dele, na questão das postagens. Uma postagem lá de vender não sei o que não tinha. Que eu olhei, não tinha. Essa coisa foi compartilhada nova. Não tinha nada lá. E aí um grupo, não sei o que, Sorocaba, solta a voz. Eu disse, olha como é que o diabo quer botar a Mariana em fogo cruzado, ó. Aí quando Mariana não cai na cilada do diabo, aí querem botar a Mariana na confusão. Mariana não cai no laço do diabo, Mariana não cai no laço do Satanás, aí depois vai com a manipulação e com a calúnia e com o fuxico. Mas Deus disse, eu pego tudinho, eu te justifico onde teu nome entrar. Onde teu nome entrar com mentira, com calúnia, com fuxico, eu pego tudinho. Eu pego tudinho. Porque a mesma pessoa que tá fuçando os e-mails dele é a mesma pessoa que quer te colocar em fogo cruzado. E tu não entra nesse grupo. O convite foi pra tu.
Mexeu lá no Facebook, aí veio o convite para tu entrar dentro, participar do grupo. Tu não entra nesse grupo. Tu não entra nesse grupo porque eu quero te dar livramento de calúnia, de fofoca, de fuxico, de confusão. Mas para eu te livrar da confusão, tu não tem que entrar dentro do grupo. Aí pronto. Ó. Então você entendeu como é que Deus faz? E eu vou ter que desligar a live porque meu filho foi fazer o número 2 e eu vou limpar ele. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço pelos livramentos, te agradeço pela minha família, entrega essas visões nas tuas mãos, entrega essa pessoa que o Senhor, que eu orei, que o Senhor fez eu ver isso, e que eu presenciei o Senhor sabe que eu não estou feliz com isso, o Senhor sabe que o Senhor já tinha me mostrado que a pessoa não era culpada, que foi mandado seta para essa pessoa vir contra a minha vida. Eu já tinha, o Senhor via que eu comentava com meu filho, não era a pessoa que queria me dar tiro. Eu já tinha comentado com meu filho, não é a pessoa que quer me dar o tiro. E o Senhor sabe de todas as coisas. E eu entrego tudo e todos na mão do Senhor, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor entra com justiça na minha causa, que o Senhor entra com justiça na vida de quem está precisando da tua justiça, da tua misericórdia, do teu socorro, da tua providência. Eu entrego essa alma nas tuas mãos, eu entrego essa vida nas tuas mãos. Eu já estou entregando desde sexta-feira e agora, ao vivo, eu continuo te entregando. Que o Senhor entra com a tua providência, que o Senhor entra como a pessoa quer, em nome de Jesus. O importante é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Durante esses 2 dias, o Senhor deu o livramento de tocar fogo na pessoa, afogamento, tiro. Foi tanta coisa que Deus me mostrou que deu livramento para a pessoa. Tiro, afogamento, tocar fogo. Tudo isso foi que o Senhor foi me mostrando. Amém? Por quê? Porque Deus é justo. Deus é verdadeiro. Ele não deixa fazer mal quem ele não quer fazer. E ele cuida até após a morte para botar o corpo no local certo. Deus cuida até após a morte, na hora do corpo, da pessoa ali achar e fazer algo digno. Entendeu? Então eu entrego na mão do Senhor. Porque o plano do diabo é a pessoa morrer e ninguém achar. Ninguém achar. É morrer e ficar podre lá no meio da mata. Mas quando Deus cuida, ele cuida até após a morte, de ter um enterro digno. E ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem merece um enterro digno, ele sabe quem não merece, ele sabe de todas as coisas. O importante é que eu e você tem que entregar os nossos e os dos outros na mão do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. E aí, olha, o que ele me mostrou a visão? A pessoa fazendo festa, rindo, que ele tirou a vida dele. Porque eu não finalizei essa visão. Do homem branco, meio forte, baixo, no churrasco, rindo, zombando dele. E feliz que ele tirou a vida dele. Por isso que você não pode dar gosto do diabo. Eu não dei gostinho, Satanás, de tirar a minha vida e a vida do meu filho. E não vou dar. E tu também continua. Porque Deus me mostrou a pessoa rindo, zombando, achando feliz porque ele tirou a vida dele. E Deus disse, eu vou pegar esse aí, ó. Deus me mostrou em visão, eu vou pegar esse daí, ó. Que quando ele morreu, quando ele tirou a vida dele, tava rindo. Feliz com a morte dele. E eu nunca vi esse homem na minha vida. Não sei nem de onde é. Nunca nem vi aqui no bairro. Nunca nem vi. Mas Deus disse, tu não viu não, mas eu vi. Tu não tava não, mas eu tava. E eu vou pegar ele, ó. Eu vou pegar ele e fazer ele engolir esse sorriso dele. Que achou bonito o homem ter tirado a vida dele num momento de angústia, de dor e de sofrimento. Eu vou pegar aquele dali, ó. Mas também quem deu ajuda para ele, Deus me mostrou, eu vou dar a vitória para esse, ó, que deu um prato de comida para ele, que deu um teto para ele morar, que ajudou ele. Mas eu também vou pegar esse aqui, ó, que ele se matou e tava guinchando, feliz que ele tirou a vida dele. Por isso que é bom você estar na oração de pessoas que têm moral com Deus, viu? Por isso que é bom você estar embaixo de uma cobertura espiritual de quem tem moral com Deus. Amém?
Em nome de Jesus. Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Tchau.